Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Você aí, você já fez alguma aposta online? No que você apostou? E você ganhou? Antes que você pule o episódio achando que eu vou fazer propaganda de alguma casa de aposta, sabe que eu vou falar justamente o contrário aqui, tá? Eu queria compartilhar com vocês uma matéria da Bloomberg News sobre como as bets viraram uma epidemia com 52 milhões de apostadores no Brasil. É uma história bem interessante que envolve o governo, apostadores, empresas de aposta e até a ONU e também a Deolane Bezerra. A gente vai falar sobre isso, mas também vamos falar sobre uma coisa inusitada que aconteceu na Venezuela. Depois de 5 anos, o país tenta agora frear a crise fiscal e cambial com emissão de dívida. O que é emissão de dívida? E por que isso importa para mim? Importa porque é algo que afeta diretamente a economia de um de nossos vizinhos. E também, claro, é um bom assunto para você levar no final de semana e parecer que você leu a matéria e é uma pessoa super inteirada das coisas. Então, bora conversar, mas antes disso, um recado bem rápido. Este episódio de Estratégia do Dia é oferecido por Sankhya. A Sankhya oferece a melhor solução de gestão para o seu negócio. Da operação à gestão, a Sankhya integra os processos da empresa de forma inteligente, com segurança e eficiência, impulsionando a inovação e os resultados de seus clientes. Acesse www.sankhya.com.br e saiba mais. Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. A Venezuela aprovou a venda de dívidas do governo no mercado local pela primeira vez em 5 anos. Isso em meio a um esforço para cobrir gastos crescentes e estabilizar a taxa de câmbio no país. Alan, pare imediatamente, eu quero descer. O que é venda de dívidas? Vamos lá, quando um governo vende dívidas, ele emite títulos ou papéis que os investidores podem comprar. Esses títulos são promessas de pagamento futuro com juros, funcionando como um empréstimo. O governo pega dinheiro emprestado agora e se compromete a pagar aos investidores no futuro. O presidente Nicolás Maduro autorizou a emissão de até 20 bilhões de bolívares. Eu também não faço ideia de quanto dinheiro isso seja. Eu converti aqui, são 437 milhões de dólares. Tudo isso de notas promissórias e um montante indeterminado de títulos. Isso de acordo com um decreto publicado no Diário Oficial do país com data de 13 de novembro e tornado público nessa semana. Os instrumentos podem ser denominados em moeda local ou estrangeira, tá? E parte da emissão vai ser colocada por corretoras locais por meio da Bolsa de Valores de Caracas, isso segundo o presidente da Bolsa, Horácio Velutini. Segundo ele, a venda é uma boa notícia para o mercado. O restante poderá ser emitido por meio de vendas diretas, leilões ou outros mecanismos determinados pelo Ministério das Finanças, de acordo com o decreto. Embora as autoridades não tenham revelado o uso dos fundos, isso ocorre em um momento em que os gastos do governo estão aumentando antes dos pagamentos adicionais ligados à época do Natal. Para a gente ter uma ideia, é esperado que as despesas aumentem 1,2 bilhão de dólares em dezembro, totalizando 17,5 bilhões de dólares só esse ano, um aumento anual aí de 58%, de acordo com o relatório da empresa de análise financeira Síntesis Financeira, que é sediada em Caracas. O governo de Maduro também parece usar a venda para absorver bolívares do mercado, ajudando a reduzir as pressões sobre uma taxa de câmbio em expansão, disse Wilhelm Lopes, CEO da corretora local Kairos Valores. Aí ele diz assim: é uma decisão de restringir a liquidez para não pressionar o mercado de câmbio. Também poderia funcionar para pagar os compromissos de fim de ano. Essa foi a fala dele. A diferença entre taxa de câmbio oficial e a taxa do mercado negro vem aumentando desde as eleições presidenciais de julho, que Maduro disse ter vencido, apesar das denúncias de fraude pela oposição. Daí, na sequência, os venezuelanos trocaram os bolívares pela segurança dos dólares, o que aumentou a diferença entre a taxa oficial e a paralela. E o que o governo fez, olhando toda essa situação? Ele deixou a taxa oficial cair. E no que isso resultou? Isso contribuiu para que a inflação subisse. De acordo com estimativas privadas, a taxa de inflação mensal dobrou entre setembro e outubro. Mas apesar disso, o Banco Central ainda não publicou os dados de IPC do mês passado. O governo de lá está inadimplente com títulos estrangeiros desde 2017 e deve mais de 150 bilhões de dólares a credores estrangeiros, de acordo com cálculos de economistas. Então, independente da sua situação financeira aí, sabe que poderia estar pior. Na sede das Nações Unidas, cercado por líderes de países do mundo inteiro, o presidente Lula começou um discurso sobre os males das apostas eletrônicas. Foi um tópico estranho para levantar nas reuniões anuais da ONU em setembro passado, especialmente porque o painel em questão havia sido convocado para debater esforços para preservar a democracia. Mas é registrado aqui que Lula estava muito agitado para se importar com isso.
O jogo, protestou ele, está destruindo as finanças dos mais pobres. Aí ele disse assim, ó, abre aspas, nós estamos agora percebendo, no Brasil, o endividamento das pessoas mais pobres que tentam ganhar dinheiro fazendo apostas, fecha aspas. Poucos dias antes disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um desabafo semelhante lá em Brasília, citando a questão como uma epidemia. E não é só Haddad que vive falando sobre essa situação. O mesmo acontece com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que já confessou observar com nervosismo os números de endividamento das famílias aumentarem e disse também se preocupar, como Lula, que boa parte disso decorra de apostas. As três autoridades juntas pressionam para que haja maior controle da recém-liberada indústria de apostas online do Brasil, né, que a gente chama aí por bets, né? A gente não precisa nem discutir sobre o porquê dessa pressão toda, né? O vício em jogos de azar é um problema familiar e crescente em todo o mundo, dos Estados Unidos ao Reino Unido, também à Austrália. Mas o que torna o Brasil único é o senso de urgência que esse boom causou entre os formuladores de políticas públicas em Brasília, que detectam na população do país maior vulnerabilidade. Quase 1 em cada 3 brasileiros vive abaixo da linha da pobreza. E a pobreza amplifica o desejo de fazer fortuna instantânea apostando no seu time de futebol ou girando uma roleta virtual. Para a gente ter uma noção, um estudo recente do Banco Central ressaltou a magnitude desse problema e causou ondas de choque por Brasília. Para quem viu essa matéria recentemente vai lembrar, 20% do dinheiro que o governo concedeu para a Bolsa Família em agosto teria sido gasto em sites de aposta online. Então, essa vulnerabilidade que vem da pobreza, com o fato de que muitos brasileiros agora têm acesso a empréstimos pela primeira vez em suas vidas, que é, né, por conta dos aplicativos e cartões de crédito que cobram taxa de juros anuais de até 438%. Então a gente tem aí quase que uma bomba, né, um coquetel molotov para os mais vulneráveis. As dívidas provenientes das apostas já são tantas que até o Nubank divulgou um comunicado em setembro para tranquilizar seus investidores de que tem um mecanismo de exposição limitada a empréstimos para apostadores problemáticos. E bora trazer um personagem aqui para a história. Uma dessas apostadoras se chama Beatriz Azevedo dos Santos. Ela começou a jogar há 2 anos, quando tinha 17 anos de idade. Era algo inocente, apenas algumas pequenas apostas e um jogo de cassino virtual chamado Crash. Beatriz contou que teve algum sucesso inicialmente. Ela disse que ganhava algumas e perdia outras. E para provar, ela pensou que o hype propagado por todos os grandes influenciadores sociais brasileiros era verdadeiro. Para alguém que ganhava R$ 500 por semana entregando pizza e hambúrgueres em sua bicicleta vermelha e preta no Recife, era uma fantasia irresistível. Ela disse que queria um estilo de vida luxuoso e as pessoas faziam parecer muito fácil. Ela começou a aumentar suas apostas, R$ 2 viraram 10, R$ 20 e então, de repente, centenas de reais. E não só isso, ela jogava por horas a fio, acumulando no processo uma pilha impagável de dívidas. Aí, quando a sua bicicleta foi roubada lá em Recife, ela sacou o pagamento do seguro de R$ 1.700 que recebeu e rapidamente jogou fora cada centavo. Ela pediu dinheiro para sua mãe, para seu irmão e até mesmo para o proprietário do apartamento que Beatriz alugava. Tudo isso foi desperdiçado em apostas. Ela diz assim: eu sentia que tinha controle sobre o jogo e que vencer dependia apenas de mim. E é interessante ver que isso não é uma coisa necessariamente recente. Durante décadas, os brasileiros apostam de forma ilegal, como no famoso jogo do bicho ou em salas de bingo clandestinas. A prática foi legalizada em 2018 e cresceu sem regulamentação até que o Ministério da Fazenda enxergou a chance de aumentar as receitas fiscais e alimentou um frenesi que já existia ao implementar regras mais precisas no ano passado. E qual que é o nosso cenário? Também a gente tem 2 formas principais de apostas aqui no Brasil. A primeira é por meio de aplicativos e sites de cassinos online, que oferecem praticamente tudo o que se encontra em um cassino real, seja caça-níqueis, roleta e outros jogos de azar. E depois há o futebol, que é de longe o esporte mais popular do país. Os apostadores investem dinheiro em tudo, desde qual time vai ganhar, o campeonato, até o número de cartões que serão distribuídos na partida. Como nos Estados Unidos e em outros lugares, o jogo se tornou algo difícil de escapar. As redes sociais estão inundadas com anúncios de tigres amigáveis oferecendo riquezas, assim como jogadores famosos e influenciadores sugerindo que vidas luxuosas estão a apenas uma rodada de roleta de distância. E realmente não é fácil escapar desse tipo de publicidade na internet. Tem alguns jingles cativantes com o nome de empresas de apostas, seja Betano, Bet Nacional ou Blaze, que é a que vende inclusive a Crash, que é o jogo que a Beatriz é viciada. E sem contar que estão espalhadas até nas camisetas dos times de futebol mais populares do Brasil. A gente pode ver Superbet, Esportes da Sorte, Pixbet, enfim.
Tudo que é bet existe aí. É interessante ver que o número de apostadores dobrou nos últimos 6 meses para 52 milhões, de acordo com a empresa de pesquisa Instituto Locomotiva. E o Banco Central estima que os brasileiros gastaram entre 18 bilhões de reais e 21 bilhões de reais por mês em apostas neste ano até agosto. O presidente do BC disse que um número desproporcionalmente grande desses apostadores vem de famílias de baixa renda. Os números do Banco Central eles acabam não capturando outra tendência preocupante, que é o uso de cartões de crédito para financiar essas apostas. Vale lembrar que o Brasil tem taxas de juros notoriamente altas. Em alguns bancos menores, elas podem chegar até 1000% ao ano. Bancos com as maiores carteiras de crédito, como o Nubank e Itaú Unibanco, chegam a cobrar mais de 300% ao ano em algumas modalidades. Vou abrir aqui uma aspas, tá bom? Tem uma coisa muito interessante do super endividado, que normalmente é um bom pagador. É um cara que fica ali tentando encontrar formas de pagar os seus credores. Então ele pega outro empréstimo, ele pede ajuda da família, ele vai ao agiota, ele vai às financeiras menores. Fechei aspas aqui, tá? Quem disse isso foi a Viviane Fernandes, antropóloga e pesquisadora do IDEC, Instituto de Proteção a Consumidores. E vale lembrar também que a explosão das bets ganhou destaque em setembro, depois que a polícia deteve vários influenciadores em meio a uma investigação de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. A prisão mais chamativa, com certeza, foi a da Deolane Bezerra, uma advogada que se tornou cantora e influenciadora que ostenta sua riqueza para seus 22 milhões de seguidores no Instagram. Procurados, representantes da Deolane não responderam ao pedido de entrevista da Bloomberg News. Viviane Fernandes continua dizendo que as estratégias dos influencers são muito convincentes. E essa controvérsia, essa exposição de grandes influencers, só aumentou a pressão sobre o governo para agir. O Ministério da Fazenda antecipou o prazo, inicialmente previsto para janeiro, para as empresas apresentarem a papelada para operar e proibiu aquelas que ainda não fizeram. Atualmente, o Ministério examina as solicitações de mais de 100 empresas sediadas em todos os lugares, que são dos Estados Unidos, a China e também a Austrália. De acordo com as regras, as empresas vão precisar criar perfis de cada cliente com dados pessoais e renda declarada. Quando forem detectados valores ou tempo excessivo de jogo, a empresa vai ter que emitir alertas e até mesmo bloquear o jogo temporariamente. A portas fechadas, as autoridades dizem que terão controle total a partir de 1º de janeiro de 2025, dando a elas espaço para limitar os valores que as pessoas apostam, bloquear sistema de pagamento e também observar sinais de lavagem de dinheiro. O governo também procura proibir o uso de cartões de crédito para apostas e regular também a publicidade para que as empresas não tenham permissão para promovê-la como um investimento. Como o Congresso já aprovou a legislação geral, só cabe ao governo agora regulamentar. Em 11 de novembro, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para que revisasse a legalidade das leis de jogo por completo, dizendo que a legislação é insuficiente para proteger direitos fundamentais dos consumidores e vai contra o dever do Estado de proteger as famílias. O ministro do STF, Luiz Fux, deferiu parcialmente o pedido, ordenando medidas para proibir temporariamente os beneficiários de programas como Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e outros também de apostar online. A Associação Nacional de Jogos e Loterias disse em uma resposta por e-mail que apoia a regulamentação, mas qualquer movimento para proibir apostas após ter uma estrutura legal em vigor traria incerteza jurídica e prejuízos incalculáveis à sociedade brasileira. O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que representa 75% das apostas esportivas online no país, disse que apoia também totalmente a regulamentação. Bora colocar dinheiro na mesa aqui. Quantos comentários eu vou ler? Não, tô brincando. Ó, Yasmin diz assim: minha filha dormia ao som de Oasis quando bebê. Aline M. Batista diz: não conheço o Oasis, mas vou procurar aqui no Spotify pra ver se é bom. O que você achou, Aline? Já deu tempo de procurar? William Rudnick Grosskopf diz: ele deu risada e disse que ninguém chama ele de Cabeção, mas a minha namorada tá certa, porque traduzindo o sobrenome dele ao pé da letra, é isso, cabeça grande. Francisca Duarte diz que é muito fã do Oasis e ela é fã do Noel, que é o mais velho, assim como ela é a mais velha lá na casa dela. A Alessandra Dias diz: Alan, fale mais sobre essa assinatura de vinho, tá valendo a pena? Alessandra, eu não posso falar muito ainda, eu assinei, acho que é da Wine, se eu não me engano, e eu só provei um vinho até agora. Eu comprei aquele de 4, vem 4 vinhos, né, mais simples, e até agora o que eu provei foi
experiência agradável, sim, foi um vinho fácil de beber. Eu não entendo nada de vinho, então tô usando aqui palavras pra parecer que eu sei o que eu tô falando, como agradável. Eu passo um feedback depois melhor. Giovanni Barbosa diz: bom dia, Alan, o Oasis é muito chato. Eu só tocava Wonderwall mesmo nos bares por obrigação. Junto com Legião Urbana, são minhas bandas totalmente dispensáveis. Me julguem. Hahaha, big beijo. Mas eu sou um grande defensor de Legião Urbana, eu gosto muito da banda. Então, a gente conversa melhor outro dia. Aaron Jr. disse: eu sou apaixonado pelo Oasis. Uma vez vi um reel no Instagram que perguntava: se pudesse escolher uma música para ser trilha sonora de sua vida, qual você escolheria? E a primeira coisa que veio na minha mente foi Don't Look Back in Anger do Oasis. Evandro Voltolini diz: é engraçado ver os comentários sobre a aparência do Alan porque eu já conhecia ele do TikTok. Boa. Muito bom que você citou isso, porque eu não sei se todos sabem, mas eu faço vídeos pro TikTok há muito tempo já aqui. Então, se você quer ver notícias de um jeito um pouco mais engraçado, mais informativo, você pode buscar a gente no TikTok, Bloomberg Cleaner Brasil. No Instagram também, a gente tem vídeos lá também. E Sofia diz: oi Alan, de que ano você é? Haha, big beijo. Obrigado pela pergunta. Claro, não tem problema em falar isso. Então, eu nasci em 1900 e... gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Um big beijo.